E aí, alunos da mediação, como é que vocês estão? Pois é, estamos aqui em mais uma jornada. Estamos aqui para falar agora um assunto muito importante. Como nós estamos com Ciências Humanas para o Enem, eu pergunto para vocês, o que pode zerar a redação de vocês? O que pode zerar a redação de vocês? Hã? Ouvi? Uma das questões que pode zerar a redação de vocês é se vocês ferirem preceitos dos direitos humanos. Mas o que são direitos humanos? Vocês já pararam para pensar isso? Aí eu volto uma pergunta para vocês. Você é humano? Ah, muito boa resposta. Se você é humano, quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de direitos inerentes a vocês, a nós, a toda a sociedade. Mas em que momento começa essa discussão de direitos humanos? Em que momento da história nós detectamos essa preocupação com os direitos humanos? Alguns falam que foi na Revolução Francesa, outros que falam que foi após a Segunda Guerra Mundial, outros dizem que essa é uma coisa mais atualizada. Mas eu digo para vocês, direitos humanos, na tela para vocês, direitos humanos é uma coisa... Eu sou o professor Beto, claro, vamos aqui apresentar, eu sou o professor Beto, João Herbert, professor Beto, e estou trabalhando hoje nessas Ciências Humanas para o Enem, e o nosso tempo é sobre direitos humanos. E aí eu reporto vocês ao ano de 539 a.C. 539 a.C., tá? Nós já tínhamos essa discussão com direitos humanos. Essa figura que está aqui aparecendo para vocês é Ciro. E Ciro fez um cilindro, esse cilindro foi achado em escavações, aonde ele já trazia à baia essa discussão sobre direitos humanos. Olha, então, direitos humanos não é uma coisa nova, é uma coisa que vem lá da antiguidade, lá da Idade Antiga. Lá no Império Babilônico, feito por Ciro o Grande, que ele conquista a antiga Pérsia ali, faz o Império Babilônico, mas ele tem uma preocupação, isso achado historicamente no cilindro, com essa questão de direitos humanos. Aí, olha aqui o cilindro. Essa escrita cuneiforme, que é a primeira escrita que aparece, feita na argila. Essa escrita cuneiforme, que vai ser chamado de cilindro de Ciro, 539 a.C., olha aí, ó, já fica a dica para vocês. Notem tudo isso daí, que pode ser argumento para a redação de vocês. Vai lá que a redação de vocês cai um tema sobre direitos humanos, sobre preservação de direitos humanos, direito do cidadão, direito da mulher, direito à educação, direito à saúde, porque direitos humanos é todos os nossos direitos constitucionais e sociais fazem parte dos direitos humanos. Aí vocês já estão aqui, ó. Já estão com citações, olha, segundo Ciro, lá em 539 a.C., essa matéria de direitos humanos já era discutida no cilindro que ele deixou, um cilindro de barro que ele deixou achado. Mas essa carta vira uma carta de direitos humanos e ele é reconhecido, esse cilindro, ele passa a ser reconhecido como a primeira carta de direitos humanos. Lá falava sobre direitos da livre religião, falava sobre direito da liberdade, dos escravos não serem maltratados. Tinha todo um contexto dentro do cilindro de Ciro. E as suas estipulações são análogos aos 4 primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que buscava-se a liberdade, buscava-se a igualdade, buscava-se respeito, buscava-se questões inerentes aos direitos humanos. Mas será que, se teve na Idade Antiga, será que teve alguma coisa na Idade Média sobre direitos humanos? O que vocês acham? Houve ou não houve? Aí eu chamo vocês que essa divulgação lá na antiguidade, lá do cilindro de Ciro, essa ideia de direitos humanos,
ela vai se espalha para a Índia, se espalha para a Grécia, e chega ao Império Romano. O Império Romano, esse império que foi tão vasto, o Império Romano que foi dividido em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E o Império Romano também, ele vai ter preceitos dentro dos direitos humanos. E olha que buscar a humanidade dentro do Império Romano era complicado, né? Mas eles têm. Você, aluno que vai fazer direito, você sabia que a primeira matéria que vocês irão estudar é sobre direito romano? Porque o direito, esse direito todo que está dentro da nossa sociedade, ele começa lá no Império Romano. E vocês que vão fazer direito, já fiquem ligados a esses direitos humanos, a esses direitos romanos, a esses direitos gregos. Olha, a antiguidade ela é tão rica que ela trouxe para nós democracia, trouxe república, ela nos traz direitos humanos, ela nos traz uma sociedade que é modelo até hoje. E começa lá na antiguidade. Mas vamos lá porque o aluno me perguntou se na Idade Média houve alguma coisa relacionada aos direitos humanos, aí eu trago para vocês a Carta Magna de 1215. Trabalhava sobre questão de direitos humanos. Quando a gente chega na Idade Moderna, tá? Vamos chegar lá na Idade Moderna, saímos da Idade Média, vamos para a Idade Moderna, nos deparamos com a Petição de Direitos de 1628, também na Inglaterra. Vamos para a América, nesse período de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nós nos deparamos com dois acontecimentos. A Constituição dos Estados Unidos de 1787. Estados Unidos, que tinha se tornado independente em 1776, em 1787, ele faz a sua Constituição. Aí nós temos, além da Constituição, lá nos Estados Unidos, nós temos, posteriormente, a Constituição, 2 anos após a Constituição norte-americana, nós temos a Declaração... daqui é a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa daqui já é a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa. E aí nós temos, nos Estados Unidos, em 1791, 100 anos antes da nossa primeira Constituição Republicana, que vai ter como base isso daqui, 100 anos antes, porque a nossa Constituição ela vai ser de 1891, a primeira Constituição Republicana, os Estados Unidos já trazia a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos. O que é isso daqui? O que eu trago vocês para isso? Eu trago vocês para observar que os direitos humanos, ele perpassa momentos históricos. Ele começa na Antiguidade, ele entra na Carta Magna na Idade Média, ele entra na Petição de Direitos na Idade Moderna e ele entra na Idade Contemporânea, quando nós vamos ver esses direitos sendo implantados na França, nos Estados Unidos e se espalhando para o mundo. Nós sabemos que as constituições republicanas, que tem essa divisão dos 3 poderes, que é espalhada pelo mundo, ela tem como base a Constituição norte-americana, tem como base o Iluminismo, tem como base a Revolução Francesa. A base delas vem daí. É por isso que essas constituições, elas passaram a se preocupar com a questão dos direitos humanos. Mas o que foi a Carta Magna? O que representou essa Carta Magna? A Carta Magna, nós acreditamos saindo da Antiguidade, entrando na Idade Média, ela vai ser a principal influência escrita agora dentro da nossa escrita, não mais em cuneiforme, mas a principal influência inicial mais significativa e amplo processo histórico que conduziu à regra de leis constitucionais hoje em dia no mundo anglófono. Professor, o que é isso, o mundo anglófono? É o mundo que fala
a língua inglesa oficial. Então, nós temos aí essa Carta Magna ela é muito presente neste momento e ela vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque existia um rei lá na Inglaterra, o João Sem Terra, e nós estávamos num processo de transição, nós estávamos saindo da Idade Antiga, entramos na Idade Média, nós estávamos em plena Idade Média, e na Idade Média se tinha muito a questão do palavreado, vamos colocar assim, do palavreado, da honra, do costume. Então, eu tenho um costume daqui e dali que sempre foi assim, não tinha nada escrito, era o costume daquela sociedade. Aí, chega o João Sem Terra e quer desfazer de todos os costumes e tudo, quer... Não, esse vassalo não tem mais direito à terra. O João Sem Terra, ele começa a fazer um rebuliço lá na Inglaterra. Esse rei, João da Inglaterra, que era chamado João Sem Terra, ele começa a violar leis antigas de costumes. Aí os súditos dele se reúnem e vão dizer, não, João, você vai ter que assinar uma carta falando sobre os direitos. Falando sobre direito. Aí o João, ele assina essa Carta Magna que enumera o que mais tarde veio a ser considerada direitos humanos. Mais tarde, analisando essa carta do João Sem Terra, se percebeu que se tratava sobre direitos humanos. E direitos humanos estavam invocados naquele momento à terra, ao trabalho, à vida. A vida. Um dos maiores direitos humanos que nós temos é o direito à vida. Não é isso? Direito à vida. Nós não temos direito de matar uns aos outros. E tu viu que às vezes a gente comemora quando se tem essa questão dos direitos humanos, a gente vê uma guerra, ai, ainda bem que matou esse monte de gente. Meu Deus do céu. Aquilo dali está violando a vida, que é um dos principais preceitos de direitos humanos. Petição de direito, 1628. Inglaterra também. E a Inglaterra vai ser um marco miliário, um marco de divisor de água. Registrado o desenvolvimento dos direitos humanos, foi a petição de direito feita em 1628. O parlamento inglês, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra, ela vai se... Aos poucos, o parlamento cria uma força tão grande que eles permanecem com a figura do rei, mas eles têm um parlamento que ele manda mais do que o rei. O rei, hoje, até hoje, devido a ser uma monarquia parlamentarista, o rei da Inglaterra, o rei Charles, que recebeu o nome ali de Carlos III, ele apenas é uma figurativa. Quem manda mesmo é o parlamento, o primeiro-ministro lá. E aí, falando em Carlos, vamos para o Carlos I. O Carlos I, que era filho adotivo da grande rainha absolutista Elizabeth, que manda matar sua própria prima. Olha o absolutismo, mas o absolutismo não tinha lei de se importar com direitos humanos. Ela manda matar a prima dela e fica com o filho da prima dela. E o filho da prima dela se torna o sucessor do trono de Elizabeth. Olha que coisa interessante. Tá? E Carlos I, o parlamento inglês, ele envia a Carlos a Declaração de Liberdades Civis. Carlos teria que aceitar essa imposição do parlamento. A gente já percebe aqui, nessa petição de direitos em 1628, que já se tem essa preocupação da Declaração da Liberdade Civil. Mas não para por aí não, Vamos para os Estados Unidos? Vamos pegar os Estados Unidos? A Constituição norte-americana de 1787 e a Declaração de Direitos de 1791, olha aí, 1776... nós temos a independência norte-americana.
em 1787, nós temos a Constituição norte-americana e a Declaração de Direitos em 1791. E essa Constituição dos Estados Unidos da América é a lei fundamental do sistema federal do governo dos Estados Unidos e o documento de referência do mundo ocidental. Esta é a mais antiga Constituição Nacional escrita que está em uso até hoje. Em uso até hoje a Constituição. Então, a Constituição dos Estados Unidos foi modelo para muitas constituições e ela permanece até hoje em vigor. Enquanto o Brasil teve 7 constituições, os Estados Unidos apenas uma em vigor até hoje. Ah, mas não basta por aí não, porque nós temos aqui, ó, uma coisa muito interessante. A primeira vez emanada da Constituição, a Declaração de Direitos, entrara em vigor no dia 15 de dezembro de 1791, limitando os poderes do governo federal dos Estados Unidos e para proteger os direitos de todos os cidadãos residente e visitante do território norte-americano. Então, precisava ser defendido o direito dessas pessoas. Os norte-americanos precisavam. Os Estados Unidos não poderia correr o risco de proclamar uma república e depois virar uma monarquia absolutista. Já pensou se lá eles escolhem um rei e viram uma monarquia absolutista? Seria uma coisa muito prejudicial para esse processo revolucionário. Aí a gente vai para a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa ela é um marco divisório entre a idade moderna e a idade contemporânea. É um marco divisório, a Revolução Francesa. Eu, particularmente, se eu fosse o historiador que tivesse escrito, eu diria que seria a Revolução Norte-Americana e não a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa vai durar 10 anos depois, o poder volta para Napoleão. Mas em 1789, a abolição da monarquia absolutista faz surgir a Primeira República Francesa. Aí nós temos aí, vocês já tiveram essas aula comigo sobre a Revolução Francesa, vocês viram essa briga dos girondinos, dos jacobinos, os sans-culottes, nós vimos também Napoleão Bonaparte entrando ali, mas nós temos a Primeira República Francesa. 6 semanas depois da queda da Bastilha. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é adotada na Assembleia Nacional Constituinte. Nome este que depois vai ser questionado pelas mulheres que vão fazer uma revolução dentro da revolução para dizer, não, nós precisamos do direito das mulheres e das cidadãs. Só que essas mulheres depois elas vão ser perseguidas e muitas delas vão ser mortas. E lá tinha a guilhotina, né, que matava o pessoal. E olha que nós estamos falando de direitos humanos. Direitos humanos. E vocês sabiam que a guilhotina, ela é inventada por uma questão de direitos humanos? Porque ela matava as pessoas mais rápido, sem sofrimento? Vocês têm ideia disso? É uma coisa meio louca, né? Pois é. Então, essa Revolução Francesa aqui, ela tem esse marco da divisória aqui. A declaração proclama que todos os cidadãos devem ter garantias de direitos, liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. A declaração vê a lei uma expressão da vontade geral, que tem a intenção de promover esta igualdade de direitos e proibir só ações prejudiciais à sociedade. Então eles, traumatizados com o sistema absolutista, que só oprimiu o povo, eles disseram, não, nós queremos liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Aí nós vamos aqui à primeira Convenção de Genebra. Eu trago para vocês aqui a primeira Convenção de Genebra, uma convenção ainda do século XIX. Por que a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra, ela basicamente começa a analisar a carnificina das guerras e ela diz, não, até a guerra precisa ter uma regra que respeite os direitos humanos, uma regra que respeite o soldado ferido. 16 países europeus e vários estados americanos assinam a Convenção de Genebra. Qual era a iniciativa desse comitê? Estava discutindo como tratar os soldados feridos em combate. Se o soldado foi ferido em combate, se ele já está fora de combate, você não pode ir lá e dar tiro de misericórdia
ou eliminar esses soldados. Hoje nós temos a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela pode entrar lá sem ser atacada, nem pelo um lado, nem pelo outro, e resgatar esse soldado. É uma paz dentro da guerra ali para resgatar esses soldados feridos que eles precisam voltar para ser tratados. Uns perderam a perna, outros perderam o olho, outros perderam o braço. A guerra é uma coisa sanguinária. Mas mesmo sendo sanguinária, ela precisa ter um mínimo de dignidade dentro de direitos humanos. E a Convenção de Genebra, de 1864, ela traz isso. Olha aí, ó, assunto para a redação de vocês. Viu como Ciências Humanas ajuda também na redação de vocês? Então fica ligado, não perca um só momento, porque nós, além da Convenção de Genebra, nós temos agora uma outra guerra acontecendo. Pessoal, acontece a Primeira Guerra Mundial, os corpos nem esfriaram direito, já acontece a Segunda Guerra Mundial. 20 anos depois já acontece a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 20 anos não, 20 anos. A Primeira Guerra Mundial termina ali, tem assinatura de todo o tratado em 1919. Em 1939, o mundo já estava em guerra novamente. Uma guerra mundial sem precedentes. O medo agora que nós estamos tendo de o mundo entrar numa terceira guerra mundial. Rússia, Coreia do Norte se movimentando ali. Nós estamos ali no Oriente Médio, um conflito que está se expandindo. E o mundo está olhando isso aqui perplexo para nós não entrarmos numa terceira guerra mundial. Porque se nós entrarmos numa terceira guerra mundial, eu quero dizer que foi muito bom conhecer vocês, ter dado aula para vocês, mas provavelmente nós não teremos uma quarta guerra mundial. Porque se entrar numa terceira guerra mundial, as armas que nós temos hoje seriam uma destruição em massa sem precedentes. Então nós temos aqui as Nações Unidas, após a Primeira Guerra Mundial, de perceber aquela carnificina, as Nações Unidas vão se juntar lá em São Francisco para discutir a Conferência das Nações Unidas para discutir sobre direitos humanos. Tem uma figura, a viúva do presidente norte-americano, Eleanor Roosevelt, que ela vai estar preocupada, ela vai ser a grande articuladora ali desse momento que o mundo precisa sentar e discutir sobre direitos humanos. Aí nós temos essa escrita aqui. Nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar gerações futuras do flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida trouxe incalculáveis sofrimentos à humanidade. E aí eles começam a discutir, escreve isso nas Nações Unidas. E a partir dessa declaração é que nós temos as constituições atuais, inclusive a nossa de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, e a Constituição de 88 vocês precisam estar com ela na ponta da língua para o Enem, ela discute sobre essa questão de direitos humanos. Olha aí, ó, na tela para vocês, fica melhor. Joguem na tela. Declaração Universal de Direitos Humanos. A nova Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas tinha captado a intenção mundial. Sob a presidência dinâmica de Eleanor Roosevelt, a viúva do presidente Frank Roosevelt, uma defensora dos direitos humanos, a comissão elaborou o rascunho do documento que viria a converter-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, a educação aparece, olha aí a educação, não apenas como um direito, mas também como um meio para que se alcance os objetivos propostos no documento. Esse preâmbulo, ela pede que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente a Declaração Universal de Direitos Humanos, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos de liberdade. É por isso que nós estamos aqui, neste momento, discutindo direitos humanos.
Característica dos direitos humanos. Primeiro, nós buscamos a universalidade. Vale para todos os seres humanos. Portanto, extrapolam as determinações dos países. Não importa. Se a pessoa é ser humano, ela vale para todos. Ela é universal. A inerência, outra característica, são direitos ligados à essência humana. Portanto, são próprios de todos desde o nascimento. São inatos. Até quando está na barriga da mãe, gente, tem essa inerência. As pessoas já têm direitos humanos. Indivisibilidade. Deve ser aplicados todos os direitos sem exclusão de nenhum ou aplicação parcial de algum deles, pois eles se completam e compõem o que se entende por dignidade humana. Olha essa palavra. Pessoal, eu estou dando uma coisa aqui que vocês têm tudo para usar isso aqui na redação de vocês, tá? Interdependência. Cada direito depende do outro, sendo complementar aos demais. Consequentemente, não há direito que seja mais importante ou tenha mais valor que o outro. Interrelacionalidade. Essa característica reforça o fato de que os direitos dispostos na declaração, sejam eles políticos, civis, sociais ou relativos à natureza humana, estão intrinsecamente associados. Inalienabilidade. Os direitos, por serem inatos, não podem ser transferidos ou cedidos. É da pessoa humana. Ela não pode transferir esse direito. Irrenunciabilidade. Assim como ninguém pode transferir, ninguém pode renunciar esses direitos. Aí eu trouxe aqui para vocês, um mapa mental sobre os direitos humanos. O que é? É um conjunto de normas inerentes ao ser humano que protege a dignidade humana. Objetivo: proteger todos os seres humanos, independente da condição financeira, da etnia, da nacionalidade, da crença, da cor da pele ou orientação. Quais são? Direito à vida, à liberdade de opinião e expressão, direito ao trabalho, a um julgamento justo, à educação. O marco histórico dos direitos humanos que nós estudamos. Nós temos o cilindro de Ciro na Pérsia, o direito romano, a Carta Magna inglesa, o Bill Hifford da Inglaterra, de 1689, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão da França, de 1789. Então, nós temos aqui a Declaração de Direitos Humanos, nós temos Eleanor Roosevelt e John Thomas Peter Hifford. Aqui, os principais nomes. Declaração Universal de Direitos Humanos. 30 artigos, promulgada pela ONU em 1948. Eu digo para vocês, esse esquemazinho aqui nós tiramos de toda a matéria, e eu digo para vocês aqui, essas características dos direitos universais, inerentes, inalienáveis, irrenunciáveis, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados, caracterizam vocês para que vocês possam fazer, a partir disso daqui, desse assunto que nós abordamos na aula, vocês possam fazer uma redação consciente, uma redação fundamentada. Agora, meus queridos, eu vou ali e eu já volto com vocês para a gente explicar qual vai ser a mão na massa dessa aula. Até daqui a pouco.